Sou o deputado estadual Marcos Martins e este é mais um programa Papo Marcado, programa semanal que fala sobre os problemas da cidade, da região, do estado e do país. E hoje nosso convidado é o prefeito Jorge Lapas, da cidade de Osasco, que nós queremos agradecer a presença. Muito obrigado pela presença, prefeito. Jorge Lapas assumiu a prefeitura em 1º de janeiro de 2013. Novato em eleições, Jorge Lapas era então o secretário de governo do ex-prefeito Emílio de Souza. Muito elogiado pelos antecessores, pelas excelentes costuras políticas que fazia nos bastidores, alçado à condição de candidato majoritário, conseguiu, em uma campanha curta, mas intensa, vencer as eleições e, desde então, vem imprimindo o seu primeiro ano de administração da cidade. Nascido em Osasco, um ano antes do município se emancipar, Jorge Lapas tem 52 anos, estudou na FITO, na Escola Pública de Osasco, que é o Instituto Técnico de Edificações do antigo FITO, que hoje é a FITO, Fundação do Instituto Tecnológico de Osasco, e teve uma carreira profissional liberal como engenheiro na cidade de Osasco. Depois fez o concurso e se tornou engenheiro de carreira da Prefeitura de São Paulo. Prestou serviços por um tempo lá, até ser convidado pelo ex-prefeito Emílio de Souza para ser secretário de obras e depois secretário de governo. Por ser engenheiro, focou seus primeiros meses de governo em planejamento de suas ações e mapeamento das necessidades. Nossa proposta aqui é debater as cidades, realizações desse primeiro ano de mandato e avaliar o que vai ser feito em 2014. Prefeito, a saúde em todas as cidades sempre é um ponto sensível. A Prefeitura de Osasco já tem algumas ações importantes realizadas e outras serão realizadas. Inauguração da UBS do Helena Maria e da Vila Menck. Há 4 UBSs em construção, fora a reforma do Hospital Central. A introdução dos agentes de acolhimento, a vinda dos mais médicos, depois gostaria que o senhor falasse quantos médicos já vieram, a perspectiva, quantos virão, e a expectativa da chegada do Centro de Oncologia para atender não só Osasco, mas as cidades da região. Gostaria que o senhor falasse um pouco, há alguma coisa a mais, além dessas ações já realizadas e previstas? Primeiro, obrigado pelo convite, Marcos, para estar aqui com você nesse Papo Marcado. É um programa que já tem sido muito visto na cidade, comentado. E para mim é muito importante falar um pouco das coisas da cidade, né? Prestar conta um pouco do que nós estamos fazendo e o que tem para o futuro. Com relação à saúde, que é uma das maiores preocupações, né, de qualquer prefeito, é uma área que tem dificuldade hoje com contratação de médicos, até com a infraestrutura da rede, a gente realmente está construindo, né, nesse momento, 4 unidades básicas de saúde, né, unidades novas. Uma a gente já entregou, que é a do Helena Maria, na semana passada. Você teve junto, inclusive, na entrega, um local extraordinário, mais de 500 metros quadrados, muito bem estruturado, substituindo uma unidade que estava lá há 31 anos alugada, em péssimas condições, né? Então, a gente vai dando qualidade. Estamos construindo a dos remédios, né? A da Vila Isabel, e uma segunda unidade ali no Munhoz também, né? Então, essa ampliação da rede ela é muito importante para nós. Também nós vamos construir aqui no centro de Osasco, né? Osasco, a região central sempre teve um pronto-socorro. Depois acabou sendo absorvido pelo hospital, o que não é bom. Se a pessoa precisa de atendimento emergencial, é bom que tenha um pronto-socorro para isso. Então, na região central será construído ali na rua Antônio B. Coutinho, uma UPA, tirando de dentro do hospital esse tipo de atendimento. Vai facilitar o trabalho do hospital, né, e atender melhor a população. É uma unidade de pronto atendimento. Exatamente. É como se fosse um pronto-socorro que agora se chama, né, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, ali do lado do supermercado.
E também terminar, né, a do Conceição, que se iniciou a obra, teve um problema com a construtora, e também do pronto-socorro do Jardim da Abril, que é uma obra que está em fase final, precisa ser concluída. Então, em termos de estrutura, é importante a gente ressaltar essas obras, mas é importante dizer que a gente implantou o acolhimento, né, que você falou. As pessoas muitas reclamam que chegam na unidade de saúde e não são bem atendidas. Então nós colocamos mais de 200 pessoas, tem quase 300 pessoas trabalhando na porta da unidade, vendo se as pessoas estão sendo bem atendidas, se está faltando alguma coisa, né? E isso tem melhorado o atendimento na rede. Com relação aos mais médicos, nós recebemos até agora quase 20 médicos, acho que 18 médicos, mas a possibilidade de chegar a 50, né? Nós pedimos 87 médicos, mas até o começo do ano a ideia é que se chegue a 50 médicos. Perto da quantidade de médicos que tem na cidade, às vezes falam, 50 é até pouco, mas o diferencial desses médicos é que eles trabalham o período integral e a semana toda, né? Trabalham de manhã à noite, a semana toda. Então isso faz muita diferença. E estão vindo com muita vontade de trabalhar. E com experiências de médico e de muita família. Experiência, né? Eles têm experiência nessa área e não são médicos recém-formados, eles vêm com muita bagagem e já estou tendo um bom resultado assim nas unidades de retorno da população. Então isso é muito bom. Agora, o grande desafio é colocar mais médicos nas unidades. A grande reclamação da população é assim, ainda falta lá no posto de saúde e tal, na unidade básica de saúde, ou no pronto-socorro, no fim de semana faltou médico. E é verdade, né? A gente está aqui para falar a verdade. Então, essa dificuldade, então nós temos um plano de curto prazo, né? Sempre está contratando mais médicos, buscando como contratar, mas a longo prazo nós precisamos formar mais médicos. Então, Osasco se habilitou, né? Conseguiu, foi anunciado a semana passada no Diário Oficial da União, a instalação de uma faculdade de medicina em Osasco. Essa é a grande notícia para a cidade. Importante. Porque além de formar mais médicos, em geral o médico, onde ele se forma, ele acaba se fixando naquela cidade. Sim. Ele cria uma identidade com a cidade, ou ele já é dali, ou mora próximo, ele acaba criando essa identidade. E a residência médica é feita no Hospital Municipal. Então, eles vão estar acrescentando ao Hospital Central mais médicos. Os professores dessa faculdade vão trabalhar também no hospital e vão trazer pesquisa científica, né? Normalmente os professores doutores são o que há de melhor em termos de medicina. Então vamos estar trazendo para Osasco os melhores profissionais na área médica. E isso é para agora, né? Osasco já foi habilitada, agora vai se escolher entre as entidades privadas, né? Várias faculdades já têm nos procurado, aqui vai tocar esse projeto aqui. E é para 2015. Então esse ano é o ano de estruturação, de buscar prédio, né, de estruturar a faculdade e vestibular já no final de 2014. Então 2015 já vai ter aula aqui. Então isso é um ganho muito grande para a cidade, é uma expectativa que a gente tinha, né? Conversei muito com os ministros da necessidade, tanto o ministro da Educação, né, o Mercadante, como o Padilha da Saúde, a necessidade que Osasco tinha de trazer a faculdade de medicina, até porque na região toda não tem, né? Nenhuma das cidades aqui do nosso consórcio regional tem faculdade de medicina, então é um ganho para a região como um todo. Então a saúde, nós estamos trabalhando o imediato, mas também pensando no futuro. Os consórcios, o senhor acaba de falar, compreende quantos municípios? 8 municípios. Oito municípios da região aqui. Exatamente. Esses que já são mais próximos aqui, né, como Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora, Jandira e Itapevi, e Cotia, que estava num outro eixo, que preferiu se agregar a esse grupo aqui, talvez pela familiaridade dos problemas, né? Nós temos problemas mais parecidos com Cotia do que Cotia tem com a região da Regis, que ele estava no Cone Sud, que é Taboão, Embu. Então eles preferiram aderir ao nosso consórcio, isso já foi aprovado nas câmaras municipais e está indo muito bem a relação entre os prefeitos, o consórcio já tem resultados práticos acontecendo. Educação, vamos falar um pouco sobre educação. As creches, 2 creches foram inauguradas recentemente, a Emir Macedo Nogueira, ampliação e reforma da creche Ana Elias Habib. Quantas unidades estão previstas, quantas foram construídas, para que a gente possa ter uma noção, porque há sempre uma cobrança e necessidade de novas creches. Com certeza. A área da educação, a maior demanda é creche.
né? EMEI, EMF, a gente tem normalmente atendido a demanda de vagas, mas na creche a falta é muito grande. Até porque todo mundo sabe que creche não dá para colocar 50 alunos numa sala. As salas têm 10, 15 alunos, então quando você constrói uma escola nova, você não resolve o problema de creche, né? Quando você constrói uma creche nova. Então nós vamos construir 20 creches agora. 20 creches. 15 com apoio do governo federal, né? 15. 3 do Estado, né? Olha a desproporção, entendendo? Né? Há uma briga com o governador, mas há uma desproporção muito grande. E 2 com recurso só municipal. Em todas elas, é claro, o município entra com uma contrapartida, mas são 20 creches. Né? Só essas creches já dá um número de 5.500 vagas novas, sendo que hoje a gente tem praticamente esse número de vagas. Então a gente praticamente vai dobrar o número de vagas na rede. E nesse ano a gente já conseguiu abrir 750 vagas novas. Então somado ao que vem, só nesse ano, com novas salas de aula, né? Então para o ano que vem, até o final do ano que vem, a gente concluir as 20 novas creches, a gente vai ter um total de 6.000 novas vagas na cidade. Então, resolve o problema da demanda de creche, que é importantíssimo, né, para as mães, para os pais que precisam trabalhar e deixar seu filho muito bem cuidado pela prefeitura. Então, já tem 5 que iniciaram obras e as outras vão iniciar ou até o final desse ano ou no começo do ano que vem. Então, até o final do ano que vem, 20 novas vagas. Importante. Recentemente foi criado o Portal do Aluno. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Portal do Aluno. O que significa isso e qual a importância desse Portal do Aluno? O Portal do Aluno ele já existe em algumas escolas particulares. É a totalidade de informações sobre o aluno na sala de aula ou nas atividades extracurriculares. Então ele vai desde as informações mais básicas, né, do aluno, do nome dele, do pai, da mãe, quantos anos tem, em que sala ele está matriculado, como o seu desempenho escolar. Né, se ele está indo bem, as notas dele, a frequência dele, a presença dele nessas atividades, Escolinha do Futuro, no Recreio das Férias. Então todo tipo de informação sobre o aluno vai estar nesse portal. E o pai tem acesso. Ele pega o número da matrícula, mais uma senha que é fornecida, até para ter, né, um certo sigilo sobre os dados do aluno, e ele vai acessar todo o histórico do seu filho. Inclusive, quando o professor quer falar com o pai, vem uma mensagem através do portal. Olha, preciso falar com o seu filho que está com problema nessa área ou naquela área. Venha para uma reunião. Né? O diretor da escola pode se comunicar com o pai do aluno direto através do portal e até a secretária da educação, se for o caso, alguma coisa mais importante que ela julgue necessário que os pais estejam sabendo, ela se comunica direto com o aluno. Então é uma coisa fantástica, né? Fizemos o lançamento há poucos dias atrás e eu acho que isso tudo agrega qualidade à educação da nossa cidade. Nós vamos a um rápido intervalo e vamos voltar falando sobre mobilidade. Nós sabemos desse consórcio dos municípios que os prefeitos estiveram fazendo cobrança no governo do estado de uma série de ações e de direito dos municípios. Eu gostaria que depois, no próximo bloco, o senhor falasse sobre esse tema, que é extremamente importante, a mobilidade de maneira geral, não só aqui urbana, mas interurbana entre os municípios. Voltamos já. Voltamos a apresentar o programa Papo Marcado. Queremos registrar mais uma vez a presença do prefeito Jorge Lapas, hoje aqui falando sobre os problemas da cidade, as realizações da cidade e as futuras realizações da cidade de Osasco. No bloco anterior nós havíamos falado de mobilidade, então gostaria de reiterar a pergunta. Os prefeitos da região constituíram um consórcio para tratar dos problemas comuns entre os municípios e cobrar tanto do governo federal como do governo do estado. E recentemente os prefeitos fizeram umas cobranças ao governo do estado sobre a mobilidade aqui da região. Eu gostaria que o senhor falasse quais foram essas cobranças e quais são os resultados dessas cobranças. Marcos, a nossa região ela tem se desenvolvido bastante, né? Osasco, Carapicuíba, Barueri, e o que tem travado um desenvolvimento mais acentuado é a questão da mobilidade.
né? Hoje você tem qualquer problema na Marginal Tietê ou na Marginal Pinheiros, você para toda essa região. Você para Castelo, né? Então para a região. Então não é um problema de Osasco, não é um problema pontual, né, de Barueri, nem de Carapicuíba, é um problema regional. Então, para resolver problemas regionais, que nós criamos o consórcio, né, para pensar junto quais as soluções que a gente pode ter regionalmente e ganhar força política também para estar conversando com o governador, sendo mais duro nessas questões que envolvem, por exemplo, a Castelo Branco, né, conversamos com ele no sábado retrasado, sobre como que dá para fazer algumas obras na Castelo que aliviem um pouco a situação dos municípios, né? O alargamento, uma pista a mais, uma nova entrada para a cidade de Osasco, uma nova entrada para Barueri, que também beneficia Carapicuíba e Santana de Parnaíba, e isso, o final da conversa foi com o governador, mas a gente já tinha conversado com a CCR, a gente tinha conversado com a Artesp, que é a agência que regula esse tipo de concessão, né, de rodovias. Conversamos com o secretário de Transportes, de Logística e Transportes, com o secretário de Transportes Metropolitanos. Então foi uma via sacra, para não dizer que foi uma via crucis, né? Então a gente andou tudo isso, explicando o projeto, conversando e tal, e por último conversamos com o governador. E ele ficou sensível com isso. E há uma possibilidade de fazer obras, inclusive sem onerar os municípios e sem onerar o Estado, né? Aditando 1 ano ou 2 anos esse contrato que já tem de concessão, e a própria concessionária faria essas obras. Isso é um lado da coisa, né? É um lado da nossa articulação, da nossa pauta, é a Castelo Branco e esses acessos. E a outra coisa que nós temos conversado bastante, a pauta principal do consórcio tem sido essa questão da mobilidade, é fazer um plano diretor regional de mobilidade, não é cada município fazer o seu. Então, por isso, nós constituímos um grupo de trabalho, que o secretário de Transportes Metropolitanos faz parte, a CPTM faz parte, a MTU faz parte, e dia 24 de janeiro nós vamos ter a primeira reunião com uma exposição de todos os projetos que essas empresas do Estado têm e as prefeituras também, para a gente poder adequar os projetos. Porque não adianta o Estado investir no corredor oeste e os municípios não fazer a integração disso. Então é para fazer um trabalho integrado, como nunca houve na nossa região. Cada município pensava só em si. E o corredor oeste já está há bastante tempo aí. Bastante tempo, precisa acontecer agora, né? Tem recurso federal, né? 80% do recurso é federal. O que precisa é andar essas licitações, né? Eu cobrei, por exemplo, do secretário de Transportes Metropolitanos, a construção do terminal do 21. Né? Esse recurso acho que já está 3, 4 anos disponível para a MTU construir o terminal, que é importantíssimo. É divisa de Carapicuíba com Osasco e do lado do Rodoanel. Uma obra fantástica, e do lado da estação do trem. Precisa acontecer a obra. Então, há uma forma de pressão também, né? Para você ter 8 municípios juntos, dá, né, mais musculatura para esse consórcio. E eu acho que a possibilidade de acontecer as obras também aumenta, né? Nós temos uma probabilidade maior de que as coisas aconteçam. Então, estamos trabalhando bilhete integrado, ônibus, trem, metrô, né? Talvez o reordenamento das linhas de ônibus, porque se eu vou ter a estação do quilômetro 21, para que quem mora no Padroeira, por exemplo, ele precisa dar uma volta danada para vir para a estação central de Osasco, aqui no Largo de Osasco, se ele pode ir direto até a estação do quilômetro 21, pegar o trem e ir embora. Então, nós vamos precisar fazer um plano macro aqui, né? Pensar a cidade, pensar a linha de ônibus, pensar trem, pensar novas avenidas, né? A gente tem conseguido recurso do governo federal também, vamos ampliar agora a Visconde de Nova Granada, então tem os corredores de ônibus, então é tudo um projeto que as manifestações de junho estavam certo, né? Os municípios estão atrasados no investimento com mobilidade e o Estado também está atrasado. Então precisamos trabalhar junto aí para dar um retorno para esse anseio, vamos dizer, da população de melhores condições de transporte coletivo. Aliás, a Visconde de Nova Granada, Esporte Clube Corinthians, o Córrego João Alves, nós fizemos também um abaixo-assinado grande, entregamos para o ex-prefeito Emílio, que realizou muitas coisas, mas algumas não conseguiu. E agora, recentemente, lá em Guarulhos, nós estivemos junto lá com a presidenta Dilma, e ela anunciou, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho assim, a previsão disso, os valores, para que a população que acompanha aqui esse debate possa ter essa informação. A Visconde de Nova Granada, Esporte Clube Corinthians, sai. Quando inicia isso, há essa esperança?
Com certeza. E você sempre me cobrou disso, né? Desde quando eu era secretário de obras, e tem uma luta forte ali, até por você morar na região ali, e sempre você puxava esse assunto quando a gente conversava. Então, por sorte, nós temos um governo federal sensível a essas causas também de mobilidade, e depois de ter conversado com a ministra do Planejamento, Emília Belchior, Ministério das Cidades, nada é fácil, né? Porque é amigo da presidenta, do Lula e tal, que o dinheiro vem fácil. Tem que apresentar o projeto, defender o projeto, enquadrar ele dentro dos programas, né, federais, mas até que por uma obra tão grande, né, como é a conclusão da Visconde Nova Granada, não só até o Largo do Salgado, que já ajuda bastante, né? É o prosseguimento dela, resolver a favelinha da 13 ali, construir habitação digna para as pessoas, fazer o túnel que vai ligar com a Sara Veloso, fazer a alça que sai dali e vai ligar com a Irante Sanazar. Quer dizer, você integra todo o sistema viário de Osasco. Então, uma obra cara, né? São 124 milhões para concluir essa obra, sendo que metade o governo federal vai mandar a fundo perdido, né? São 62 milhões a fundo perdido, e 60 milhões a prefeitura vai contrair um financiamento para concluir a obra. Mas é uma obra que modifica a cidade de Osasco, né? Vai ter corredor de ônibus, então E o acesso com a Zona Norte, né? E liga com a Zona Norte. Vai ter ciclovia também, né? Não na pista, fora da pista, né? No canteiro central. É uma obra fantástica, né? E começa agora, no início do ano que vem, porque nós precisamos fazer uma nova licitação, porque inclui o corredor de ônibus, inclui algumas coisas que o governo federal achou importante e que realmente são importantes de terem sido colocadas no projeto. Então, mas o recurso já está liberado, né? Isso que é importante. E a gente sabe que mais 2, 3 meses a gente está retomando essa obra, e aí o pessoal lá da Vila Holanda vai ficar tudo contente aí. Isso é uma coisa importante, porque eu recebo essas cobranças, eu falo, olha, o prefeito está batalhando recurso. Exatamente. E eu tenho esperança que inicie aí em 2014. Vai a gente começar. Isso é uma coisa, uma obra muito importante aí para os moradores da cidade toda e as cidades vizinhas, né? Porque o trânsito repercute, né? Com certeza. O outro assunto que nós estávamos falando, e nós acabamos falando um pouco sobre o Centro de Oncologia, e aproveito para falar também da reforma do hospital regional, que está aí há aproximadamente 4 anos. E isso reflete nos serviços dos municípios da região, porque reduz a prestação de serviço e traz transtorno à saúde, que já é um problema sério. Então, eu gostaria que o senhor falasse o Centro de Oncologia e essa reforma aí desse hospital encalacrado, que esperamos que saia logo. 2 assuntos importantíssimos que a gente acabou não abordando quando falamos de saúde. Primeiro, que eu não sei porque demora tanto para reformar o hospital. Nós temos uma reforma do nosso Hospital Central, que acho que é maior, né, do que o Hospital Regional, em 3, 4 meses, né? Reformamos tudo, pintamos, colocamos mobília nova, equipamentos novos, em 3, 4 meses, acho que não demorou mais que isso. O outro está 3, 4 anos e é claro que quando está reformando, acho que gasta menos do que quando ele está funcionando. Então nós tínhamos 240 leitos lá, hoje tem 80. O que acontece? Vem tudo para o Hospital Central. Então prejudica o funcionamento do próprio Hospital Central aqui de Osasco, né? O Hospital Antônio Giglio, que as pessoas reclamam. Claro, há uma superpopulação porque o outro não está atendendo. Então nós temos cobrado o governo do estado para concluir essa reforma logo e a gente ter de volta os leitos que a gente tinha ali no Hospital Regional. Então é uma batalha que eu sei que você tem tido lá na Assembleia, tem cobrado duro lá, e a gente precisa cobrar, porque nós estamos defendendo o interesse da população de Osasco. E no caso do Regional, de toda a população da região aí que precisa desse hospital funcionando. E outra coisa importante é o Centro Oncológico, que é uma batalha antiga sua. Lembro de quando você colheu as assinaturas. 50 mil assinaturas. 50 mil assinaturas. E a região também não tem esse tipo de serviço, né, de tratamento oncológico. E precisa recorrer à capital, então esse serviço não vai atender só Osasco, vai poder atender a região como um todo. Então, depois de muita luta, né, sua, nossa também, foi desapropriado um prédio ali, bem próximo da entrada da matriz do Bradesco, um prédio que já é adequado, né, eu acho que foi correto ter escolhido esse prédio, porque já funcionou uma clínica de tratamento do câncer, né? Então ele é preparado, tem as proteções que as paredes precisam ter para esse tipo de, né, para não radiação não passar e tal. Então foi desapropriado. Agora
eu tenho conversado sempre com o proprietário, e aí, quando que a gente pode tomar posse lá para começar, né? Então está aí na fase da burocracia, de documentação ainda, mas a gente espera que no começo do ano que vem já comece a funcionar esse centro oncológico. Eu havia conversado com o ministro Padilha também sobre isso, e ele falou, não, o governo do estado, colocando o prédio à disposição do governo federal, quem banca, vamos dizer, o custeio disso é o governo federal. Então, a parceria, para nós não importa se é federal, estadual, municipal, precisa acontecer, né? Nós precisamos desse centro oncológico e o ministro Padilha falou que vai dar todo o apoio também para a manutenção desse espaço aí. Então, acho que no comecinho do ano, Marcos, você vai poder comemorar a sua luta aí. Eu e mais o Grupo Oncovida, a ABREA, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, e mais o Conselho Intersindical de Saúde do Trabalhador e vários padres, inclusive o Bispo Dom Hercílio nos apoiou nessa batalha. Eu sei que o senhor incluiu no programa de governo também. Com certeza. E acho que diversos interessados vão estar satisfeitos. Porque nós estamos já no 3º secretário de Saúde do Estado, de quando nós iniciamos essa luta, que foi em 2009. Mas, prefeito, nós estamos já alguns minutos aí, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre habitação, o tempo é um pouco curto, habitação, e no finalzinho o senhor falasse um pouco que importância tem o ex-prefeito Emídio agora sendo presidente do Partido dos Trabalhadores a nível estadual. O que isso representa para o senhor e para a nossa cidade e para o estado? Então, ótimo. Habitação. Como é que está a situação, o quadro de habitação na nossa cidade? A habitação no governo já do Emídio nunca foi feito tanta habitação popular como foi feito no governo passado, né? Então a gente reconhece os avanços que nós tivemos lá no Morro do Sabão, Morro do Socó, Portais, Vicentina, ali no Conjunto Vitória, né? São muitos projetos na cidade que foram resolvendo esse problema da habitação, principalmente daqueles que moravam dentro dos córregos, né? Então a situação melhorou muito. Nós, né, nesse ano, iniciamos já grandes projetos também, né? O Raio de Luz, que é uma favela ali perto do Padroeira, com 1.000 famílias, 500 já foram retiradas, né, nesse ano, né, e foram para o Bolsa Aluguel para estar fazendo, através do programa Minha Casa Minha Vida, habitação de qualidade para que eles possam residir. O Miguel Costa, que é aquela favela que fica atrás da estação ali do quilômetro 21. Perto do quartel. Perto do quartel do lado, já tiramos 200 famílias de lá, o total são 400, deve prosseguir agora e resolver. E também no Piratininga, né, tem a área dos baianos ali, o Flamenguinho já está construindo, né, está quase terminando os prédios, e a área dos baianos também, a gente vai começar a remoção dali. Então, está avançando bem nessa área aí de habitação, e a gente espera atender 5.000 famílias até o ano que vem com Minha Casa Minha Vida. Então é um programa do governo federal que vem muito de encontro com a nossa necessidade, né? O Santa Rita também teve aí o Santa Rita início. Nós iniciamos, lá também são 1.000 famílias, né? Que deve iniciar a obra de infraestrutura agora, né? Essa semana já começa, das habitações no início do ano que vem também vai resolver o problema de 1.000 famílias que moram do lado ali do cemitério Parque dos Girassóis. Então é um projeto, um mega projeto que tem canalização de córrego, tem muita coisa aí que envolve o projeto Santa Rita. E depois vem o projeto Rochidale também para o ano que vem. Então tem muita coisa boa para acontecer, mas como o programa está terminando aí, né, o Emídio vai ficar para a próxima aí. Mas eu tenho certeza que o Emídio, na presidência estadual do nosso partido, vai fazer a gente ganhar a eleição do ano que vem e ter o governo do estado parceiro também desses projetos. Nós queremos agradecer a presença do prefeito Jorge Lapas, da cidade de Osasco, e a atenção dos telespectadores. Muito obrigado.